Graça e paz, boa tarde, irmãs, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira e nós já estamos na metade do livro. Hoje eu vou ler com vocês o capítulo 15. E de novo, irmãs, talvez para você não esteja se adaptando muito bem ao formato do nosso devocional, mas ouçam, eu creio, que o Senhor vai ministrar algo na sua vida, no seu coração. Amém? E hoje no capítulo 15 o tema é sobre educação dos filhos. Amém? E ela diz assim: gastamos bastante tempo construindo uma base para o relacionamento entre marido e mulher, porque eu creio firmemente que, a não ser que exista algo sólido entre os dois, não poderá haver um relacionamento positivo entre pais e filhos. Seus filhos precisam de segurança, da segurança do amor entre os pais. Descobrimos que uma discussão séria diante dos filhos era muito prejudicial para elas. No caso dela, que ela tinha filhas. Mesmo quando elas já eram grandes. Procurem resolver os seus problemas conjugais quando estiverem só vocês dois sozinhos, longe dos filhos. Se vocês têm um desentendimento que precisa ser discutido, entrem no carro, vão para algum lugar onde possam desabafar longe dos filhos. Eles naturalmente precisam saber que todo mundo tem problemas, para que não se sintam tão frustrados quando discutirem entre si. Refiro-me àquelas discussões que temos às vezes que ameaçam a segurança dos nossos filhos. Nós já lemos aqui em Tito 2, do verso 3 ao 5, que exorta as mulheres mais velhas a ensinarem as moças a amar os filhos. As mães têm um sentimento de amor muito forte pelos filhos, especialmente quando eles estão dormindo. Olhamos para aquelas coisinhas tão lindas adormecidas na cama ou no berço e dizemos: como fui ficar tão perturbada hoje? Coitado do meu filho. Mas no dia seguinte ficamos nervosas de novo e perdemos a calma. Mas Deus confiou aos crentes algo muito precioso. Uma consciência de que repentinamente começa a despertar quando nos entregamos a Jesus Cristo, nosso Salvador. Começamos a nos sentir culpadas quando percebemos que gritamos com os filhos, fazemos coisas que não sabemos, não serem da vontade de Deus em relação a eles. Atenda quando Deus te falar: veja, você não agiu bem dessa vez, tente melhorar da próxima. Quando der atenção à voz da consciência, verá que a sua vida vai começar a mudar. Mas se não atender à voz que fala ao seu coração, se você grita agora e continua gritando e não mostra amor real pelos seus filhos, a culpa é sua, unicamente sua. Você precisa analisar essa parte da sua vida e levá-la ao Senhor, dizendo: Pai, estou falhando neste ponto. Por favor, me ajude. Mostre-me quando agir. Mostra-me quando agir assim da próxima vez e me dê forças e coragem para modificar-me. É muito difícil mudar um hábito, especialmente aquele que nos acompanhou durante muito tempo. Mesmo para um crente, mas temos uma maravilhosa ajuda de Deus. Ele nos capacita a superar essas coisas. Quando o mundo vence esses defeitos, é pela força de vontade. Fico surpreendida com a força de vontade de algumas pessoas a superarem os problemas. E nós, os crentes, muitas vezes nos tornamos condescendentes, descontrolados e indisciplinados com relação ao Senhor, porque Ele é bondoso. Se você se disciplinar, Deus não precisará discipliná-la. Existem muitos aspectos em nosso amor pelos filhos. Se você tem mais de um filho, já deve ter notado como eles são diferentes um do outro e como cada um provoca em você uma reação diferente de amor. Esse amor é aperfeiçoado por Jesus Cristo no que diz respeito a cada filho. Você começa a compreender que cada filho é um indivíduo, que cada um deles é uma oportunidade maravilhosa que Deus te deu. Você tem essa responsabilidade de aprender a conhecer cada um dos seus filhos individualmente, como uma pessoa muito especial aos olhos de Deus, e pedir que Ele te ensine como tratar dessa pequena personalidade colocada na sua casa. Você já pensou que cada criança entra numa família diferente?
O seu primeiro filho entrou em uma pequena família, que era você e seu marido, e veio ele. E não existem muitos problemas a serem resolvidos com antecipação. Assim, o primeiro tem uma personalidade diferente do outro. O segundo filho é recebido em um lar que existe uma irmã ou um irmão mais velho, a mãe e o pai, cada um com a personalidade peculiar. Quando nós estudamos os traços de personalidade dos filhos, descobrimos que o mais velho, em geral, é mais independente, e o segundo, mais dependente, e o terceiro, mais independente, o quarto, mais dependente, e assim por diante. Isto não acontece sempre, pois para cada regra há uma exceção, mas, de forma geral, cada filho entra em uma família diferente, e isso ajuda a moldar a sua personalidade. E também, fazendo um parênteses, vou falar de algo que eu vivi, né? O meu filho mais velho chegou num momento do meu casamento e como família completamente diferente da chegada do segundo filho. O segundo filho chegou num momento mais conturbado e aí automaticamente eles sentem, né? Eles sentem o externo que está se passando, mas o Senhor é Deus, irmãs, que nos capacita, né, a amar os nossos filhos, a cuidar, a educar, cada um do seu jeito. Amém? Esse capítulo é pequeno, mas ela deixou aqui 10 coisas, né, na aplicação pessoal. A primeira é 10 desafios. Leve seu filho a Cristo o mais cedo possível. A salvação é básica para manter padrões. Eduque o seu filho na palavra de Deus. Os seus filhos devem ter padrões bíblicos e não apenas padrões morais. Seja um exemplo fiel. Viva as suas convicções 24 horas por dia, mas não em palavras, mas com a vida. Ore sem cessar. Cerque seu filho de uma atmosfera de oração. 5. Crie um ambiente doméstico positivo, construtivo. Passe tempo com seus filhos. 6. Procure desenvolver entre você e os seus filhos um elo de amor cristão e harmonia. Você pode afastá-los pela negligência. Forneça um raciocínio positivo para apoiar as suas convicções. Você tem uma base para tudo ou você age de acordo com o que os outros fazem? 8. Se permite que seu filho tome decisões sozinho, faça isso sem ridicularizá-lo. Não tenha uma atitude do tipo, eu bem que te avisei. 9. Confie no Espírito de Deus para que faça por seu filho aquilo que unicamente ele pode fazer, pois ele não só fornece os padrões, como também o poder. E 10. Estabeleça uma motivação adequada a quem você quer agradar. Amém? Irmãs, que o Senhor te capacite, te fortaleça para ser uma mãe sábia, forjar o seu filho, formar filhos, né, que amem o Senhor, como eu vi ontem da irmã que ministrou louvor na igreja, né? Porque se nós fizermos isso, ensinar os nossos filhos que Jesus existe, que Ele nos ama, né? E que o amor dele sobre nós é incondicional, isto já é suficiente. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana incrível.